10 personagens que seriam ótimos dobradores de água. Mas isso não tem nada a ver. Eu tava procrastinando e resolvi fazer esse vídeo. A desculpa é essa. E vamos começar com o Kuzan Aokiji, pra quem não conhece, One Piece. Esse é o Homem Gelo. Ele deveria estar muito mais à frente nessa lista. Mas tem um porém. Ele toma dano de água. E aqui é um bom ponto para eu começar a reduzir as expectativas que vocês têm. Isso não é uma lista de Power Scan. É literalmente a afinidade da pessoa com o elemento água. Então eu já comecei a desenhar aqui. Se o Kuzan toma dano de água, ele não é tão bom dobrador de água, correto? Ah, Pina, mas aí é a fraqueza de toda a Akuma no Mi. Problema é dele. Mas aí voltando para a lista, ele com certeza, com a habilidade que ele tem com gelo, ia derrotar vários membros da Nação do Fogo. Entretanto, se do outro lado ele estivesse lutando contra algum dobrador de terra, que sabe, sei lá, dobrar magma, tem outra história, né? Ele não lida muito bem com dobradores de magma. E o segundo personagem dessa lista que eu trago é o Sub-Zero. E é claro que um dos personagens de gelo mais famosos de todos os tempos não poderia estar de fora dessa lista. E vamos lá, só a habilidade de gelo dele dá pra num x1 levar uma galera bonita da Nação do Fogo. Com facilidade, tá? Mas ele não parece lidar muito bem com múltiplos oponentes. Talvez vindo um exército de dobradores de fogo, ele não seria muito útil, né? Por isso que ele tá aqui, ó, logo no início da lista, sem aquele brilho maior. E agora vamos de Gelado dos Incríveis. Tô sabendo. Fica frio aí. E esse sim consegue lidar com múltiplos inimigos. Gelado é um personagem veloz e criativo com seu gelo. Ele só não fica mais acima nessa lista porque o seu gelo parece não ser um dos mais duráveis que existem. Porém, seu carisma, velocidade e inteligência colocam ele aqui muito à frente de outros personagens que eu sei que você tá pensando aí. Que é talvez um personagem que você gosta muito ficou de fora, porque o Gelado é brabo demais. Só falo que vai ter gente chorando, falando que eu não sei nada nos comentários, é demais. Seguindo a lista, vamos pro melhor tubarão de todos. E não tô falando do King Shark, eu tô falando de Jinbe do One Piece. Aqui não tem dúvida e nem conversa, o Karate Tritão já é um tipo de dobra de água. Jinbe só não fica mais acima nessa lista porque ele não tem tanta afinidade com o elemento como outros personagens que vão aparecer após ele. Até porque agora a gente vai para um nível surreal de poder. O Jinbe ainda tá mais pro nível mortal. Mas eu deixo aqui claro que se o Jinbe fosse companheiro do Aang, Nação do Fogo não teria uma marinha. E agora vamos pro próximo personagem dessa lista, Yoga. E aqui é o zero absoluto. O Yoga é um cara tão frio que ele tem capacidade de congelar o Sub-Zero e o gelado, por exemplo. E é essa capacidade que coloca ele tão acima na lista. Mas também vamos trazer aqui em comparação que no quesito de uma guerra, o Yoga não é tão útil quanto o Jinbe, por exemplo. O Yoga é o tipo de personagem que funcionaria muito bem num x1, mas que numa batalha campal já teríamos alguns problemas. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, não seja um cara frio. Deixa aquele like quentinho para aquecer meu coração. E clica no botão de se inscrever, porque o personagem que vem agora vai te deixar de queixo caído. E eu tô falando de Namor, o Senhor das Marés. Acho que só esse título já daria para colocar ele como um baita dobrador de água, né? Mas o que realmente coloca ele aqui é que ele consegue controlar as correntes oceânicas e até manipular a chuva. E isso eu tô falando na forma base. Mas quando ele ganha buffs, ele consegue convocar tsunamis e colocar países inteiros debaixo d'água. Até porque ele já fez isso com Wakanda, por exemplo. E isso já é muita coisa, já é um nível de poder muito alto. Só que a manipulação de água dele não para por aí. Ele consegue usar a água para se curar. E como todo mundo sabe, cura é uma das funções primárias da dobra de água. E eu tô falando de dobrador de água, não de cara poderoso. Por isso que o Namor tá aqui. E agora vamos para o personagem que ninguém esperava estar nessa lista e muito menos estar tão à frente nela. E eu tô falando de Elsa, da Disney. Agora, nesse exato momento, eu sei que você tá batendo os dedos aí nos comentários me xingando. E eu quero deixar claro que eu te amo, tá? Não precisa me xingar. Porque eu vou argumentar para defender essa pauta. Ela consegue congelar oceanos inteiros, erguer castelos de gelos complexos em segundos, e ela consegue alterar o clima do reino inteiro de forma instantânea. Tá, beleza. Ela não deveria estar na lista de dobradores de água. O certo era ela estar numa lista de Avatar, já que ela também tem uma baita afinidade com espíritos, coisa que é de um Avatar, não de um dobrador de água. Mas o nível de controle dela é tão absurdo que ela seria um perigo real no mundo de Avatar. Não seria nem um perigo para a Nação do Fogo, seria um perigo para todo mundo. E agora vamos para a Nevasca. Nevasca é vilã da DC, só para deixar claro aqui.
E esse é o personagem que mais se aproxima da dobra de fluidos corporais. Pelo menos até agora. Ela simplesmente já congelou e controlou o Superman. Sim, ela controlou o gelo dentro do corpo dele, forçando ele a fazer coisas para ela. Obviamente que isso não é a dobra de fluidos corporais como vemos no Avatar, mas é o que chega mais próximo do que existe. Mas não é só isso, ela também consegue absorver o calor e tornar em energia para ela. E se aproxima bastante da capacidade de remover a água dos seres vivos e do ar que vemos em Avatar. Por isso que a Nevasca está abrindo o top 3 dessa lista. E agora vamos falar de Bob, o Homem-Gelo de X-Men. Só pra deixar claro, ele é um dos nomes mais fortes dessa lista. Faltou isso aqui pra ele ser o primeiro. Até porque ele já congelou o inferno. E tipo assim, congelar o inferno é uma parada braba, né? Já que é calor puro, pelo menos nessa versão de inferno. Ele quase jogou o planeta numa nova era do gelo. E também já congelou uma explosão nuclear. Seu nível de poder é incontestável. Mas não é isso que coloca ele aqui nessa lista. Ele está aqui porque seu controle de água é tão absurdo que ele é quase invencível em sua forma de gelo. A ponto que se ele for destruído, ele consegue controlar a umidade do ar para poder se regenerar. E isso é um controle elemental nunca nem visto na franquia de Avatar. O que me pega é que se vem um roteirista que não gosta dele, bota ele um saco de pancada que vai pro saco para qualquer personagem. Mas aí é outra história. E agora vamos para o personagem que, na minha opinião, seria o melhor dobrador de água de toda a história de Avatar. E é claro que eu tô falando do Aquaman. Ele seria um Namor, só que melhor. Até porque ele faz armas de água e controla toda a água ao seu redor. E pasmem, tudo é feito de água. Até eu e você. Entendeu aonde eu quero chegar? Exatamente, ele dobra fluidos corporais. E isso não é uma adaptação tipo da Nevasca. Não é real, ele faz isso nos quadrinhos. Claro, tem muita história até ele chegar a esse ponto de poder e não é o foco do vídeo. Mas sim, no canon da DC, o Aquaman consegue controlar os fluidos corporais dentro das pessoas. Só que não é só isso, ele consegue curar a ele mesmo e curar outras pessoas. Basicamente, ele é um dobrador de água completo, só que com o poder absurdo dos quadrinhos da DC. Ou seja, ele seria a perfeição, mas está no universo errado. Essa foi a minha lista dos 10 personagens que têm a melhor afinidade de água. Espero que vocês tenham gostado. É claro que alguns personagens ficaram de fora, mas isso é por causa dos meus critérios. Eles foram bem simples. Não podia ser uma invocação, não podia ser um pet, e muito menos depender de uma arma para usar o elemento. E claro, o mais importante ainda foi o nível de afinidade com o elemento e não o nível de poder. Mas é claro que eu posso fazer uma parte 2 no futuro. Então deixa aqui nos comentários os personagens que vocês gostariam de ver num vídeo futuro. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu e fui!